Umas 3, 4 vezes por ano entra um paciente em coma que foi dormir, que estava bem, tomou a insulina dele à noite, lá que ele já bebe, aí entra no hospital no dia seguinte em coma, está com a glicemia de 20, 30 mais ou menos, e aí a gente tenta repor na hora, mas ele não recupera. Tá? Eu tenho uma encefalopatia hipoglicêmica. O cérebro ele é muito sensível à falta de glicose. Tá? Tanto que um dos principais sintomas da hipoglicemia é confusão. Tá certo? O paciente baixou a glicose para baixo de 60, começa daquelas reações de sudorese, taquicardia, fica um pouco ansioso, tem a sensação de estar com fome, mas começa a ficar confuso também. Tá? Se eu permaneço com essa hipoglicemia durante muito tempo, eu tendo a provocar lesões cada vez mais graves. Tá? Os carboidratos eles respondem por mais ou menos 1% do nosso peso corporal. Tá? São compostos por átomos de hidrogênio, carbono e oxigênio, tá? E eles têm um grupamento hidroxila que dão a capacidade para eles serem solúveis na água. Tá? Isso é importante, daqui a pouquinho a gente vai ver uma molécula de armazenamento de energia que não é solúvel em água, mas daqui a pouquinho a gente chega lá. Aqui só para dar um exemplo, tá? Uma reação importante que a gente tem em relação aos carboidratos, né, aos glicídios, é justamente são as reações de hidrólise e de condensação. Tá? Quando eu falo de condensação, eu estou pegando, por exemplo, 2 moléculas de glicose, estou extraindo uma molécula de água, tá? Está destacado aqui, e estou formando uma maltose. Tá? O processo contrário é o que eu vou fazer principalmente no meu tubo digestivo. Vou quebrar a maltose em moléculas de glicose para serem absorvidas e a gente poder aproveitar melhor. E aqui só para poder dar um exemplo também, é sacarose e lactose, tá? Então, se eu juntar uma glicose com uma frutose, eu já componho a sacarose, tá? E se eu juntar a glicose com galactose, tá? Eu também já formo a lactose. Tá? A lactose é aquele carboidrato que muita gente desenvolve intolerância, tá? Não é uma coisa muito comum, tá? Está muito presente no leite, mas a gente, com o passar do tempo, já vai tendo um pouco mais de dificuldade em digerir, tá? Na infância é uma maravilha, né? Mais porque a gente depende de leite, né? São raras as crianças que têm problema com a absorção de leite. E quando tem, normalmente, é com intolerância a proteínas do leite, tá? Não é nem aos carboidratos. Mas com o tempo a gente pode desenvolver alguma coisa desse tipo, tá certo? Tanto que, não sei se vocês perceberam isso já, mas quando a gente vai ficando, passa a pegar de adulto, assim, já vai perdendo aquela coisa, assim, já não sente muito bem com leite, muita gente passa a ter isso, tá? Não sei se é o caso de alguém aqui. O telefone está tocando aqui. E outra coisa importante sobre a glicose é o seguinte: como é que é a entrada dela na célula? Oi. Eu acho que agora a microfonia parou, eu consigo apresentar daqui e fica melhor que eu consigo apontar para vocês algumas coisinhas lá. Então é o seguinte, então a glicose ela entra para dentro da célula, não, né? Ela entra para a célula por um mecanismo chamado de difusão facilitada. Tá? O que é essa difusão facilitada? Eu vou ter bastante sódio na parte extracelular, tá? No tubo digestivo, e esse sódio ele provoca um gradiente osmótico e elétrico também, tá certo? E o cotransportador, que está aqui, à medida que eu vou absorvendo sódio, e esse sódio é bombeado para o espaço intercelular, essa bombinha também começa a puxar uma molécula de glicose, tá certo? Então eu consigo absorver a glicose na parte externa da célula, tá? E essa bombinha encaminha essa glicose para o interstício e dali para a corrente sanguínea, tá? Esse processo chama cotransporte. A insulina, que é um medicamento e uma substância que é produzida naturalmente no pâncreas, né? Ela é capaz de melhorar esse cotransporte, ela facilita a entrada de glicose na célula. Tá? E à medida que essa glicose entra na célula, a primeira coisa que acontece é uma fosforilação, tá certo? Se ela está entrando, e eu posso, a partir do momento que eu absorver muita glicose do meio, e a minha célula está carregada, eu poderia ter uma tendência à saída de glicose. Só que eu não quero que isso aconteça, eu quero manter aquela glicose lá dentro para poder utilizar. Quando eu coloco mais um fosfato nela, que é o processo de fosforilação, eu consigo
segurar essa glicose dentro da célula. Tá? A glicoquinase é a enzima que faz isso no fígado, tá certo? E a exoquinase é a enzima que faz isso nas outras células corporais, tá? Então, se por um acaso cair na prova, qual que é a enzima responsável pela fosforilação da glicose no fígado, lembrem lá que a glicoquinase, a exoquinase, ela vai fazer isso em outras células, tá? E eu tenho, não sei se ficou muito baixinho aqui, mas aqui embaixo apareceu escrito glicose fosfatase, tá? É uma outra enzima que é justamente a responsável pela quebra dessa ligação com o fosfato para poder promover a saída da glicose da célula. Apesar de estar bem clarinho, tá, gente? Isso aqui é só para demonstrar a molécula de glicogênio, tá? Como é que ela é composta com os seus átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, tá? E não sei porque é glicogênese, tá? O meu iPad está comendo letras, acabei de descobrir, tá? Em relação ao glicogênio, a gente tem dois processos bioquímicos que vão acontecer ali, que é a glicogênese, que é a formação do glicogênio, tá? E a glicogenólise, tá? Que é justamente a quebra do glicogênio. A glicogenólise, ela vai ser facilitada pela epinefrina, que vai ser liberada pelo sistema nervoso autônomo, tá? E pelo glucagon, tá? E o glucagon ele vai ser liberado a partir do momento que eu tiver uma queda dos níveis glicêmicos, tá certo? A glicose do sangue começa a baixar, começa a liberar glucagon, é o sinal que eu tenho para o glicogênio ser quebrado, tá? E só para a gente poder lembrar um pouco mais, por que a epinefrina, né, que é a adrenalina, por que ela vai fazer isso? Eu não sei se tem consciência vocês viram a reação de Canon. Alguém viu esse nome já alguma vez? Reação de Canon é uma reação que a gente tem por causa de quando é aquela reação do fugir ou lutar. Assim, situações de estresse muito grande, coisa muito aguda, você tem uma descarga adrenérgica, né? Uma das reações dessa descarga adrenérgica é justamente a quebra do glicogênio. Eu preciso de mais glicose circulante para poder fazer o que eu preciso fazer. Seja correr ou seja lutar, eu preciso de mais energia disponível. E a glicogênese é comandada pela insulina, tá? Então a mesma insulina que me facilita a entrada da glicose na célula é a que me faz formar glicogênio, tá? Eu quero manter o estoque de energia dele no futuro. Essas substâncias que estão aqui embaixo, é o ácido lático, o glicerol, o ácido pirúvico, e alguns aminoácidos desaminados, né? Eu sempre troco aí. São substâncias que podem ser transformadas em glicogênio também. Mas isso aí vocês vão ser bombardeados com esse assunto no período que vem. Vocês vão ter bastante coisa de metabolismo, bastante coisa de bioquímica. Então isso aí fica para o semestre que vem. Cada substância dessas tem um caminho específico para poder percorrer, mas é só para mostrar o seguinte: eu não preciso só de carboidrato para transformar em glicose, eu posso transformar a partir de outras fontes também. Como eu disse, o glicogênio dura 12 a 24 horas, tá certo? Então, se a gente ficar num jejum de 12 a 24 horas, a primeira coisa que a gente vai quebrar vai ser glicogênio, tá? E outros dois carboidratos de estocagem que a gente tem. Um deles é o amido, tá? Que ele vai ser ele é uma molécula de armazenamento energético nas plantas e é completamente digerível pelo ser humano, tá? Vocês já viram qual que é a enzima que começa a digestão do amido? Pitialina. Tá? A pitialina está ali na saliva e vai conseguir começar a quebrar o amido, tá? Mas vocês vão ver o seguinte, ela ajuda, mas lá embaixo eu tenho uma outra etapa de digestão do amido que é muito importante também. E eu tenho a celulose, tá? Que ela vai estar presente ali na parede celular das células vegetais, só que para a gente ela não é muito aproveitável, pelo menos diretamente, né? A gente não consegue extrair energia da celulose, porque ela não é digerível pelo homem. Só que a gente consegue extrair de formas indiretas, né? A gente alimenta lá da vaquinha, do outro bichinho que come carne, a gente consegue estar, no final das contas, aproveitando aquela energia de planta também, tá? E aqui para poder mostrar como é que começa o caminho de quebra da glicose, tá? O processo que acontece chama-se glicólise, tá? E o que acontece? Eu tenho a primeira quebra da molécula de glicose, onde eu vou ter aqui, deixa eu só aumentar um pouquinho.
eu vou ter primeiro uma etapa de fosforilação